Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 6. Marcos 6. Verso de número 1. Marcos 6, 1. Amém? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Os seus discípulos o acompanhavam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos vieram ouvir e maravilharam-se com ele, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como que você faz todas essas maravilhas? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e Simão? Não vivem entre nós as suas irmãs? E se escandalizavam de Jesus. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, entre seus parentes e na sua terra. E Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E se admirou da incredulidade deles. Escute, irmão. Só existe uma maneira. Eu vou falar isso no meio da pregação, não vou falar agora, mas depois você vai fazer o link. Só existe uma maneira de nós acessarmos a Deus e a presença de Deus. É através da fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E dentro dessa palavrinha tão pequena de 2 letras, está isso aqui, ó. Não sei se você prestou atenção, Jesus é aquele que ressuscita os mortos, amém? Jesus é Deus. Ele pode todas as coisas. Mas na sua própria terra, a Bíblia diz, que você leu comigo, que ele não pôde fazer muitos milagres, senão curar um ou outro enfermo. E a pergunta é, por quê? O que aconteceu? Jesus perdeu a força? Jesus perdeu o seu poder? Não. Jesus deixou de ser quem era? De maneira alguma. Qual é a questão? A questão é que ele estava na região da Galileia, em Nazaré. E passando por ali, ele foi ao local onde ele nasceu. Onde ele foi criado, desculpa. Onde ele foi criado. Nazaré. E todos que encontravam ele, falavam: você não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não mora aqui até hoje? Seu pai não está aí até hoje? Você não é aquele menino que cresceu aqui no bairro? Seus irmãos não estão aí, as suas irmãs não estão aí até hoje? E Jesus lança essa frase que todos conhecem, mas poucos entendem. Eu precisar que alguém coloque essa caixa de pé para lá, porque não está funcionando aqui, está dando muito microfonia. Colocar de pé e apontar para lá, por favor. E Jesus fala essa frase, que não existe profeta sem honra, não existe, a não ser na sua própria casa, na sua parentela, etc e tal. Para que nós possamos ofertar, irmãos, é verdade, eu já falei, já preguei, é verdade que Deus não barganha e não faz troca. Você já foi ensinado sobre isso muitas vezes. Deus não barganha e não faz troca, mas tem uma coisa assim. Uma coisa é uma pessoa que vive para honrar o Senhor, e a outra pessoa é uma pessoa que trata Jesus como se ele fosse qualquer outra pessoa. Quantos estão entendendo isso aí? A pergunta é, quem é Jesus para você? Mais um dos seus parentes? Jesus está em pé de igualdade com a sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa, seu patrão? Se Jesus é comparável a algum desses, Jesus vive em desonra na sua vida e na minha. Por isso que, enquanto as pessoas,
culto rolava, eu parei ali, irmãos, nossa, é terrível quando o Espírito Santo vem e dá uma bem dada em você. Quem é de Deus aqui sabe do que eu estou falando. E foi isso que ele falou para mim. Então agora na hora das nossas ofertas, das nossas contribuições financeiras, esse é o, entre aspas, segredo da coisa. Sabe por que que muitas pessoas têm contribuído na igreja com o seu dinheiro, com aquilo que tem ganho no seu trabalho, e verdadeiramente não tem visto coisa alguma da parte de Deus na sua vida? Está aqui, ó. Só você ler isso aqui. Mesmo ele sendo quem era, não pôde fazer ali milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Por quê? Porque eles tratavam a Jesus como um comum. E Jesus não é comum. Olha o que ele diz, olha aí, ó. Mas você não é o filho do carpinteiro? Não, você é o filho do carpinteiro. Como é que você aparece aqui agora falando que você é filho de Deus e faz milagre? Tá doido? Eu vi você crescer menino aqui no bairro. Você jogou bola aqui. Tem muitas pessoas. O Espírito de Deus é fogo, né, irmão? Já vai pegar. Aí, ó. Já vai outra. No meio das ofertas já vai outra. Tem muitas famílias com pessoas cristãs lá dentro que não estão sendo abençoadas, mesmo tendo cristãos dentro dela. Elas estão sendo amaldiçoadas. Por quê? Não é porque Deus desceu do céu uma maldição sobre ninguém. É a pessoa que ela tropeça sozinha e cai sozinha. Sabe por quê? Se você tem um cristão, se alguém aqui, acho que todos, fazemos parte de famílias que tem um monte de gente que não são cristãos, como a minha, por exemplo. Lá na minha casa, lá na minha família, no meio da minha parentela, acontece isso aqui. Talvez aconteça com você também. E eu já falei isso lá. Vocês não são abençoados, sabe por quê? Porque vocês ainda me consideram aquele menino que vocês pegaram no colo. Maria pegou Jesus no colo, Maria deu leite do peito dela para Jesus beber, e um dia uma mulher chegou assim, ó, bem-aventurados seios que te amamentaram. Jesus olhou e falou assim, ó, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha palavra e as guardam. Já acabou com a conversa. Você tem que entender quem é Jesus e colocar ele no devido lugar na sua vida. Sabe qual é o lugar? O centro. Coloca qualquer outra pessoa, a mais querida que você tem, no centro da sua vida, e você vai ver o baile que você vai tomar. Porque em verdade eu te digo, irmão, porque eu também tenho pessoas que eu amo. Está aqui a minha esposa, minha filha está andando por aí e está vindo mais um na barriga. Quem é pai aqui, principalmente mãe, sabe do que é, né? A gente fala muitas vezes, a gente dá a vida por um filho da gente, é verdade. Mas mesmo sendo o seu, o meu, nossos filhos, as criaturinhas que nós mais amamos, Jesus é superior aos anjos. Isso é Hebreus capítulo 1. Muitas pessoas têm trazido dinheiro, mas ainda sem reconhecer o que estão fazendo e para quem estão fazendo. Por isso, ainda não estão sendo abençoadas em todas as coisas que a palavra de Deus garante, que aqueles que ofertam, que aqueles que amam, que aqueles que perdoam, que aqueles que fazem, receberão. Para você ter uma ideia, se você der um copo d'água fria a um profeta, reconhecendo que ele é um profeta, você recebe a recompensa que está sobre ele. Se nessa noite você aprender e colocar no seu coração que todo momento de adoração com música não é um momento de repetir canções, mas é um momento de rasgar as vestes, e não somente as vestes, mas também rasgar o coração, rasgar tudo, arrebentar com tudo, você vai começar a experimentar tudo aquilo que você lê nos livros, mas nunca experimentou. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você lê na Bíblia, não lê? Tantas bênçãos que a Bíblia diz que Deus faria para aqueles que ofertam e contribuem. Mas tem mais uma coisa que talvez você não colocou no lugar. Que ainda assim nós podemos contribuir financeiramente
sem discernir, sem perceber e separar o que estamos fazendo e para quem estamos fazendo. Quantos estão entendendo? E por isso, Jesus, mesmo sendo Ele mesmo, não pôde fazer muitos milagres. Aonde, irmãos? Na sua casa e entre os seus parentes, porque a incredulidade era muito grande. Feche seus olhos por um instante. Antes de você trazer a sua oferta, pega a sua oferta na sua mão, seu dízimo, a sua contribuição financeira. Pega na sua mão e ora um pouco. Fala: Senhor, eu não quero ir lá à frente, entregar um dinheiro para ajudar na obra somente, não. Eu quero ir lá, Deus, eu quero encontrar as suas mãos, e eu quero dar nas suas mãos. Assim como eu quero encontrar o Senhor na vida de um irmão que pede um copo d'água, porque é isso que diz a sua palavra. Assim como eu quero encontrar o Senhor lá naquele homem pobre e andrajoso, Senhor. Que nesse momento, Pai, quando todas essas pessoas saírem do seu lugar, trazendo as suas ofertas, as suas contribuições, não tragam como alguém que vem ajudar, mas como alguém que vai na direção de alguém que não é comum, não é mais um homem, uma mulher, um parente, é o Senhor Jesus, que desde aquele tempo se assenta ao lado dos gasofilaços, não para observar o quanto, mas para observar o como as pessoas têm ofertado. Então honre a Deus, diz Provérbios capítulo 3, honre o Senhor com as primícias da sua renda, com as suas finanças. É isto que significa distinguir a pessoa de Jesus de todas as outras. E tudo quanto você for fazer, faça em nome e para a glória de Jesus. Sai do seu lugar, querido. Pode honrar a Deus agora, nessa hora, em nome de Jesus. O teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Feche os seus olhos e diga assim: seja exaltado. Bem baixinho. Diga: seja exaltado. Toda a igreja cante a Ele, para Ele. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Obrigado, Pai. Abra sua Bíblia comigo de novo. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo. João 8, João capítulo 8, verso de número 32. João 8, 32. Essa você conhece, né? João 8,32, amém? João 8,32, já achou? Então leu comigo 31. Disse Jesus àqueles que haviam crido nele, disse Jesus para aqueles que haviam crido nele, que lhe disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos.
se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Amém? Esses dias, na minha casa, fui assistir um filme com a Helena. E eu coloquei um filme, acho que alguns aqui já assistiram esse filme. Esse filme se chama Truque de Mestre. Quantos já assistiram Truque de Mestre? É um excelente filme. É um filme sobre mágicos. São 4 pessoas que fazem mágica, etc. É um filme. E também existe um documentário a respeito de ilusionismo e mágica. No YouTube tem lá. Se chama Os Truques da Mente. É um documentário explicando como é que os mágicos, entre aspas, ou os ilusionistas, conseguem enganar você na sua frente. Ele faz assim, escolhe aquele negócio, escolhe uma carta, e você, cara, como é que você fez isso? Você deve ter parte com Satanás, não é possível. Como é que você anda em cima da água? Só Jesus anda em cima da água. Como é que você voa? Como é que você flutua na minha frente? Como que você pega um celular, bate numa garrafa e enfia o celular dentro da garrafa? E a gente fica olhando aquilo na televisão e fala, esse cara tem parte com um demônio. Na minha época tinha um cara que toda vez estava no programa do Fantástico, chamava David Copperfield. Quantos lembram do David Copperfield? É muito antigo isso aí. Agora tem outros caras aí. Mas quem já viu pela televisão ou ao vivo, esse negócio é uma coisa que deixa a gente encucado, não deixa, irmãos? Você não fica encucado? Mas tem uns caras que fazem umas coisas e você, cara, não é possível, você tem parte com capeta. Não é possível. Mas na verdade é tudo truque. Aquilo ali é preparado com uma antecedência muito grande, um pequeno truque. Tem uma organização, tem um arranjo por trás dele muito grande. E nesse documentário eles falam isso, são 8 partes. Se você pode assistir no YouTube, no Netflix também tem, para quem tiver, enfim, tem por aí. E eles explicam. Então ali tem neurocientistas. O que é um neurocientista? É um cientista que estuda os processos do cérebro. Como é que funciona o pensamento humano? Como é que funcionam os seus olhos, seus ouvidos? Então eles estudam aquilo. E aí você vai assistir nesse documentário, ele é muito interessante. Eles vão fazendo os truques de mágica na televisão e todo mundo que assiste cai. Mas na verdade não existe mágica alguma. Eles trabalham nas falhas de processamento do seu cérebro. De como é que o seu olho envia mensagem para o seu cérebro processa e devolve e transforma em entendimento. Eles fazem o engano justamente ali. Eles fazem o truque na sua frente, mas na verdade aquele negócio que eles fazem com a mão, olha para cá, e enquanto você está acompanhando a minha mão, eu faço a mágica aqui embaixo, e ninguém vê. As cartas, e enfim. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Essa semana eu assisti tudo isso, e eu comentei com uma pessoa que eu não me lembro mais quem era, falha da memória, que se neurocientistas, garotos, jovens e mulheres jovens, podem estudar isso daí e começar a fazer isso, como é que eles podem enganar você e eu? E aí, num determinado capítulo do programa, eles começam a falar sobre a técnica da hipnose. Quando já viram hipnose? O cara está andando na rua assim, o cara põe a mão, você faz um negócio aqui no seu pescoço, você já dói. Aquilo ali é tudo técnica, é tudo truque. Aquilo ali pode ser aprendido, é uma ciência aquilo ali. Não tem nenhum poder. Então ele lança mensagem e vai enganando o seu cérebro. Então eu fiquei pensando, cara, se essas pessoas, seres humanos, podem aprender a enganar outro ser humano na cara dele,
olha, essa nota é de 2. Ele pega, toca fogo, joga para cima, cai uma nota de 100. Você olha, cara, você tem parte com o diabo. Mas estava tudo previamente montado, ensaiado 1000 e 1000 e 1000 vezes. Então eu quero falar sobre essa técnica mágica na Bíblia, de ficar fazendo assim com a mão. Olha esse truque, alguém aqui tem uma moeda, alguém aqui tem uma moeda, moeda, e todo mundo olhando para mim, e eu vou fazendo isso aqui, ó. Enquanto eu estou pedindo uma moeda e fazendo isso aqui, eu já estou fazendo uma coisa, mas ninguém vê, porque estão olhando para minha mão. Eu pego uma moeda, olha, nada nessa, e esse aqui, olha aqui, ó. Aí eu fico fazendo assim com a mão, olha, eu estou fazendo a mágica em outro lugar. Então eu quero falar sobre ilusionismo cristão. Essa foi dura. Mostrando para você 3 exemplos na Bíblia, no Novo Testamento, de mágicos, de ilusionistas. Então eu peguei uma definição aqui, eu gostaria de ler para você. Por favor, preste atenção. Ilusionismo: arte de criar uma ilusão, de apresentar um fato que não é real, através do engano e da distração, atraindo a atenção dos olhos e enganando o cérebro a um ponto, enquanto o truque verdadeiro é realizado em outro local, de uma outra maneira. Então é isso. Em Atos dos Apóstolos, acontece 3 vezes isso. Acontecem 3 encontros com mágicos. Isso não é coisa de agora. Faz tempo que tem isso. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 8. O primeiro que aparece é um cara chamado Simão. Olha como essa questão da distração, do truque, da ilusão se encontra com a vida cristã. Eu estava assistindo aquele filme e Deus foi falando comigo, irmão. Quantos acreditam que Deus vai falando quando a gente está assistindo o filme? Não, de terror não, né, irmão? Cuidado com os filmes, né? Tem uns aí que não é, não. Atos 8, verso 14. Acompanha comigo, por favor. Atos 8, verso 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebeu a palavra de Deus e enviaram a ele, perdão, irmão, verso 9, desculpe, é Atos 8, verso 9, isso aqui acontece depois. Havia certo homem chamado Simão, que praticava mágica, iludindo o povo. Havia um homem chamado Simão, que praticava mágica, iludindo o povo de Samaria e insinuando que ele mesmo era uma grande personalidade, a tal ponto que todos davam ouvidos a ele, do menor ao maior, e diziam: este homem é o poder de Deus, o grande poder. Já tinha até o nome, grande poder. Quando, porém, deram crédito à palavra que Filipe evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados homens e mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, e acompanhava então Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. É muito legal isso aqui. Filipe era, né? Foi um dos 7 diáconos chamados em Atos capítulo 6 para servir as mesas da igreja. E aí ele foi desenvolvendo o seu ministério e começou a pregar. Começou a pregar e de cidade em cidade pregava do evangelho de Jesus. E ele chegou em Samaria. Quando ele chegou em Samaria, já tinha um cara lá.
Um cara que a cidade inteira ficava embasbacada com o que ele fazia. E o que é que ele fazia? Ilusão. O que ele fazia? Mágica. Ele fazia o quê? Ele fazia truques. É exatamente isso que você vê em qualquer programa de mágica na televisão. Ele começa a fazer os truques, multidões se reúnem, fica ali observando, cara, como é que você faz isso? E por que é que ele fazia isso? Porque ele queria ter o seu nome, ele queria ser o maioral, ele queria ser o destaque. Tanto é que o povo, do menor ao maior, dos mais velhos aos menores, as crianças, já apelidaram ele de grande poder de Deus. Então ele era o cara. Aí chegou o evangelho, né, irmão? E aqui tem uma coisa: toda vez que o evangelho de Jesus e o seu nome se achegam para uma pessoa, o poder da ilusão é quebrado. Amém? O poder do truque, do engano, de você não perceber o que está realmente acontecendo, é quebrado. Quantos estão entendendo? Quando chega o evangelho verdadeiro e o nome de Jesus na vida de alguém, toda a ilusão da vida dele é quebrada, todo truque. Por quê? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então vamos a algumas coisas aqui. Ele praticava a ilusão, ele praticava os seus truques para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas declarassem que ele era destaque, que ele era grande, que ele era, um grande nome. Todas as pessoas que andam fazendo isso, que usam de truques na vida, de subterfúgio, de algum tipo de coisa, para atrair atenção para si, para que então ele passe a ser admirado pelos outros, e os outros elevem o nome dele, ele está trabalhando com mágica, ele está trabalhando com ilusionismo, porque isso não é o evangelho de Jesus. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum pastor, nenhum grupo, ninguém que verdadeiramente está vivendo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, deve chamar para si a atenção, com vistas dos outros o admirarem e o levantarem o seu nome. Quantos estão entendendo? Isso é ilusão, isso é truque, isso aí é operar como se fosse um mágico, isso não é o Espírito Santo. João Batista, pelo Espírito de Deus, diz: convém que ele e eu. O fim de todo cristão verdadeiro é desaparecer. O fim de todo cristão verdadeiro é elevar o nome de Jesus, não o seu e o meu, não o nome da Petra, não o nome do grupo, não o meu, ou de quem quer que seja. O Evangelho, ele não traz isso. O Evangelho só traz uma coisa: levem o único nome acima de todo nome, e o único nome em que há autoridade. Qual é esse nome? Qual é esse nome, irmãos? Qual é o nome? Nunca mais esqueça disso. Pelo que eu também te digo, afaste-se de qualquer pessoa que está fazendo isso, porque ele é mágico, ele tem um espírito de magia, de manipulação. E o que é magia, fora da questão do truque? Magia ou feitiçaria é a manipulação de poderes espirituais. Isso é feitiçaria. Segunda coisa, versículo 10. Todo mundo dava ouvido para ele. Poder da influência. Existem muitas pessoas que têm um poder dentro dele de influenciar outras pessoas. Aí vem para o bem ou para o mal. Você já viu aquele rapaz, aquela moça, que está todo mundo conversando, a hora que ele chega, ele contorna toda a situação, pega todo o assunto, ele dá o começo, meio, fim, resolve, joga em cima dele. Já viu esse tipo de pessoa? Que a pessoa assim: cara, olha, faz tempo que eu não vou ao culto, eu quero ouvir a palavra, eu quero cantar louvores ao Senhor,
eu quero ir ver os irmãos. E aí alguém passa, onde você vai, ô Elias? Não, eu vou lá na igreja. Não, vamos comigo em outro lugar. Daí eu começo, ó. Eu começo a distrair você. Olha para minha mão, tá vendo? Agora você não tá, eu começo a distrair a sua mente. E daqui a pouco você realmente não vem adorar o Senhor. Você está em um outro lugar, fazendo sei lá o quê. Isso é um tipo de hipnose. Todo aquele que tem poder de influência, ele é como um hipnotizador. E sabe onde que começou isso na Bíblia? Isaías 14, Ezequiel 28, dizem a respeito de Satanás. Ele é um mestre disso aqui. Porque não existe ninguém de mais influência e poder como esse, como Satanás. Porque a Bíblia diz que com a sua lábia, ele arrastou junto com ele no seu complô infernal a terça parte dos anjos de Deus. E descendo aqui ainda enganou os dois filhos perfeitos de Deus, Adão e Eva. Aí aparece você e eu e diz assim: ele não me engana não. Já enganou. Porque quem está falando isso já está falando em soberba. Soberba o que é soberba? Existem vários níveis de orgulho e soberba. O primeiro deles é achar que você é realmente superior a todos os seres humanos que existiram neste planeta até este presente minuto. Que você realmente é uma entidade que não é ser humano, não é anjo, você é um sei lá o que você é. Porque Satanás enganou os anjos que viviam na presença de Deus, ao redor do trono de Deus. E ele desceu e enganou Adão e Eva que viviam na presença de Deus, num nível de revelação altíssimo. Aí aparece você e eu. Ele não vai me enganar não. Deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Depois eu vou fazer. Se tem uma coisa que o inimigo é o ilusionista. Olha para cá, viu? Está aqui a rosa, moça. Uma flor. Olha essa flor, bem atentamente. Ela pega fogo, vira um passarinho. Viram? Aí o pessoal olha o passarinho. Verso de número 11. Muitos se juntam a eles por causa das suas ilusões. O ser humano caído, ou seja, o ser humano depois de Adão e Eva, ele tem prazer em ser iludido. Eu não. É uma coisa que nós temos que lutar contra. Entre a realidade dos fatos e uma descrição mais romântica, mais cinematográfica, a grande maioria prefere o cinematográfico. Tanto é que pouca gente enfrenta a realidade da sua própria vida. E aí tem a chamada fuga, né? Tem gente que foge para diversos tipos de coisa. Só que uma coisa acontece. Filipe entra na cidade. O homem de Deus entra na cidade e ele realmente começa a curar. Não era truque. Ele curava mesmo, porque o poder de Deus estava dentro dele. Ele realmente curava os enfermos, expulsava os demônios. Ele realmente tinha um poder legítimo, real, que era o de Deus. A hora que o Simão viu aquilo, ele falou: cara, eu tenho que me aproximar desse cara. Porque assim como eu desenvolvo truques para enganar as pessoas, esse Filipe deve ser um outro ilusionista, um outro mágico. E ele faz esses truques e eu ainda não peguei. Quantos lembram de um cara chamado Mr. M, que aparecia lá? Mr. M. Lembra do... Como é que é o nome daquele velhão mesmo lá? O Cid Moreira, domingo. Mágico dos mágicos. Vamos ver hoje o que ele vai mostrar. Esse Cid Moreira também. Ainda bem que já converteu, né? Converteu, aleluia. Né, irmãos? Aí o que era o Mr. M? Era um desvendador dos truques dos seus companheiros. Ao Simão, a hora que o Simão viu o Filipe, falou: cara, que mágico é esse, velho? Deve ser o David Copperfield aqui da Samaria. Eu vou colar nele porque eu quero descobrir os seus truques. E ele se junta a Filipe,
ele aceita a palavra que Filipe está pregando, ele é batizado e ele entra na igreja. Escute, ele entra na igreja. Continua a leitura comigo, irmão, em nome de Jesus. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram os apóstolos Pedro e João, e os quais, descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre eles o Espírito Santo, somente haviam sido batizados no nome de Jesus, ou seja, batismo em água e batismo no Espírito, duas coisas distintas. Então impunham as mãos sobre eles e eles recebiam o Espírito Santo. Verso 18. Ao Simão, ao Simão da igreja, batizado, crente, benção, ao Simão. A hora que o Simão viu isso, falou: cara, eu acho que eu entrei num clube de mágica, que agora desceu 2 mágicos mais doidos, mais fera, porque estão pondo a mão nas pessoas, os caras estão ficando loucos, os caras começam a profetizar, os caras tem um poder nesse negócio aí, tem um poder, tem uma coisa aí. E aí o que acontece? Verso 18: vendo Simão que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu a eles uma mão, olha uma mão aqui, ó, olha uma mão aqui, apareceu de novo, tentando jogar um trocado lá para o pessoal, e disse a eles: conceda também a mim este poder, para que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, disse: o seu dinheiro seja contigo para maldição, porque você pensa que o dom de Deus se compra com dinheiro. Pedro já conhecia Mamon. Atos capítulo 5, ele tem um confronto, Ananias e Safira. Vem aqui em Atos 8, ele volta de novo, no mesmo apóstolo, presta atenção. Tenta de novo, batendo na mesma porta, Pedro falando: vem não, cara, pega esse dinheiro aí, ó, e esse dinheiro para você é uma maldição na sua mão, porque você está achando que você vai comprar as coisas de Deus com dinheiro. Entenderam, irmãos? Nada da parte de Deus se compra com dinheiro, e nem com nada. Da parte de Deus você só recebe pela graça. O que você tem para oferecer que não seja dele? Pronto, aqui já deu problema. E veja só, irmãos, na hora que ele escuta isso, Pedro fala: você não tem parte nesse ministério, que o seu coração não é reto diante de Deus. Ele tinha sido batizado e estava na igreja, mas o seu coração não era reto diante de Deus. Está entendendo, irmãos? Então, pela última vez, pela milionésima vez, você tem que entender que esse ajuntamento aqui, ó, tem 3 categorias de gente aqui, ó. Primeira, tem aqui a comunidade. Aqui, ó, aqui tem comunidade. O que é comunidade? Gente que anda junto com gente. Isso é comunidade. A comunidade se ajuda, a comunidade presta serviço, a comunidade faz um monte de coisa. Aqui também tem a organização. O que é a organização? É a igreja organizada para poder interagir na sociedade, um monte de coisa. E tem o corpo de Jesus, de onde só participa aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, entregaram a sua vida a Jesus e hoje vivem com Ele. Se você não entender essas 3 dobras, você vem para cá querendo achar perfeição nos outros, que é o grande problema das galáxias. Eu vou naquela igreja, tem esse problema. Na sua casa tem problema, velho. Você está querendo aonde? No seu trabalho tem, na sua cabeça tem, no seu coração tem, nas suas vontades tem. Aí você chega aqui, porque aqui, né, as pessoas, né? Não, velho, para com isso aí. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se na nossa cabeça tem conflito, você quer
entrar aqui, quer achar o céu. Aí você vai numa pessoa, você vê que ela está meio doida. O que está acontecendo? Você está se relacionando com a comunidade, você está se relacionando com alguém da comunidade, são simpatizantes da fé. Gente que quer ajudar, gente boa, gente que quer ajudar, não estou falando isso, mas ainda não são os transformados. Então você tem que entender isso. Esse cara estava lá, mas o coração dele não era reto diante de Deus. Ele já tinha sido batizado, já era membrão da igreja, ajudava o Filipe. Chegou Pedro e João, ele tentou dar uma carteirada no Pedro. Pedro falou: cara, pega esse dinheiro e enfia no bolso, que você é amaldiçoado, cara. Você não tem parte nem sorte nesse ministério. Você não faz parte do que Deus está fazendo, não. Você está enganado. E aí fala: vejo uma coisa, arrepende-te da sua maldade, pede ao Senhor, e talvez você seja perdoado o intento do seu coração, pois eu vejo que você está tremendamente amargurado e no laço do pecado. Depois você lê Hebreus 12, 15. A raiz de amargura que brota e perturba todo mundo. É interessante ver essa palavra, né? Você está em fel de amargura, ou seja, você está amargo por dentro e tem um laço de iniquidade, um laço, uma corda que vai te prender. Muita gente que diz para o diabo: está amarrado em nome de Jesus. O diabo fala assim: aí você está amarrado, já amarrei, você vai tempo também. Então está amarrado nós dois, vamos cair nós dois amarrados aqui. Quero ver quem vai soltar quem. Qual era o laço que o amarrava? Qual era a iniquidade que o cercava? O seu desejo que não tinha sido removido, porque mesmo no meio da igreja, ele ainda era um... Olha para minha mão, está vendo? Não está vendo mais. Ele ainda era um mágico. Ele ainda queria atrair, ele queria o poder para quê? Ele queria o poder de Deus na vida dele, para quê? Para a mesma coisa que ele queria quando ele estava lá fora. Para ser o grande, para ter o nome, para ser notado, para ser querido, para ser apontado pelos outros na rua, para ser reconhecido. Ele ainda era um mágico. E ele estava disposto a tudo para conseguir o seu intento. Esse é um tipo de ilusão que tem no nosso meio. Gente que quer ser grande. Ah, você quer ser grande? É fácil a receita. Só perguntar para Jesus: quem quer ser o maior, seja o... Pronto. Tem segredo. Acontece que a gente não gosta dessa frase menor. Não gosta de ouvir isso aí. Porque o mundo, desde quando você nasce, diz o quê? Você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais destacado, você tem que ser o cara, você tem que ser o primeiro, você tem que ser o primeiro na escola, você tem que ser o primeiro nessa competição. Por isso que há muito tempo atrás nós banimos dos retiros da igreja esse negócio de grupos que competem. Isso é horroroso. Não deve haver nenhum tipo de competição. Porque esse negócio aí mexe aqui dentro, ó. Que a partir do momento, escute, a partir do momento que alguém aqui deseja chegar na frente, está errado. Tem um vídeo aí antigo, cristão, que fala isso, né? Que é tipo uma esquete assim, diz que vieram os caras, né, encontraram os índios, não sei quantos já viram esse vídeo, já encontraram os índios, né? E aí, como é que é mesmo? Marcelo? Deram... né? Fizeram uma competição e chamaram os índios para competir. Falaram o seguinte: uma corrida, o primeiro que chegar lá naquela bandeira vai ganhar esse prêmio aqui, ó. Sabe o que eles fizeram? Deram a mão um para o outro e foram na mesma velocidade. Isso é igreja. Faz aqui. Quem chegar aqui primeiro vai ganhar esse CD, irmão. O nego atropela o outro. Repito, colocaram uma bandeira no fim de um caminho de corrida. Lá está a bandeira. E disseram para os índios: o primeiro que chegar lá vai ganhar o prêmio. Um deu a mão para o outro e foram andando assim. Vai ter que dar para todo mundo. Eu vou ter que dividir. Isso
essa é a alma da igreja. Não tem primeiro lugar, segundo lugar. Nós sempre chegamos juntos. Quem está tentando sair correndo para primeiro lugar, essa coisa, irmão, você vai dar com a cara na porta. Porque Jesus não aceita isso. Ele não permite isso. Ou você chega com todos os seus irmãos, ou você não chega em casa. Atos capítulo 13. Verso 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E tinham também João Marcos como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, ilusionista, falso profeta, de nome Bar Jesus. Esse dia o Moreno estava pregando sobre o Bar Timeu. Essa palavra que vem do aramaico. Bar, que significa filho. Bar Jesus é filho de Jesus. Guarda isso. Isso era um apelido que ele tinha. Bar Jesus. E ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este vendo, chamou Barnabé e Saulo, e queria muito ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurava afastar a fé do procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, homem cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para ele e disse: ó filho do diabo, cheio de toda malícia e engano, até quando você vai perverter os caminhos do Senhor? Porque agora a mão do Senhor está sobre ti, você ficará cego e não verá a luz do sol. Ao mágico 2. Veja, a população chamava ele de Bar Jesus, filho de Jesus. Quando chegou Paulo, chamou: você não é filho de Jesus, você é filho do diabo. Você é Bar Satã. Você não é Bar Jesus, você é Bar Satã. Você não é filho de Jesus, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Quem é que é filho do diabo? Todo aquele que anda em mentira, ama mentira e mente. Quem é que é filho do diabo? É aqueles que andam muitas vezes, inclusive no nosso meio, desviando a fé daqueles que querem crer. Porque o procônsul, o governador Sérgio Paulo, queria ouvir Paulo falar. Ele queria, não, me fala de Jesus. E ele era homem inteligente. Isso aqui é muito interessante. Muitas pessoas pensam que a fé em Jesus, a fé na palavra de Deus é uma coisa de ignorantes. Talvez a gente converse isso outro dia. Mas ele tinha um nome lá no povão, lá, Bar Jesus, filho de Jesus, mágico. E ele usava a teatralidade dele, ele usava o truque, ele usava a magia, ele usava a distração para tirar uma pessoa que queria ouvir sobre Jesus da oportunidade de ouvir. Ah, irmão, o Paulo falou: pera só um pouquinho, procônsul, só um pouquinho. Filho do diabo. Irmão, você pensou? A gente gosta da Bíblia. Tem uns irmãos que falam: eu quero viver a igreja de Atos. Ah, negrinho. Cuidado, hein? Alguém chamar você de filho do diabo, não reclama. Na igreja de Atos o bicho pegava. Você é filho do diabo, você não é filho de Jesus, nada. Por quê? Porque você, escute, é uma pessoa que atrapalha a fé dos outros. Você, com os seus truques, com a sua influência, com essas coisas que você sabe fazer, olha para cá, sumiu, apareceu, você distrai as pessoas, você tira a atenção do foco da palavra que pode salvar a alma delas eternamente. Todo aquele que anda no nosso meio, ou não, tentando distrair, dissuadir e afastar as pessoas do caminho de Deus, eles são mágicos, eles são ilusionistas. Você está entendendo? Aqui, ó, são filhos do diabo. Então tem uma pessoa que você está trazendo.
Eu já passei por isso, acho que muitos aqui já passaram. Você vai lá, passa 5, 6 meses evangelizando o cara no seu trabalho. Você vai falando de Deus para ele, você dá uma Bíblia para ele, você dá um livro para ele. Ele vai lá e cai, você vai atrás dele, você está orando por ele. Você está pagando um preço. Aí ele vem vindo para a igreja. Aí aparece um crente, filho do diabo, Bar Satã. E o primeiro dia que o cara vem na igreja, ele já pega o Bar Satã na porta. Não estou falando que os... Tá? Não é nada disso aí não. Não é o pessoal nosso aí não. Fica triste não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Aí você chega no primeiro dia, eu quero vim para ouvir a palavra do Senhor. Porque a fé, eu quero cessar. Enfim, eu já estou nesse negócio aí. Aí ele já pega o Bar Satã, que estava aí. Ah, mas essa igreja não sei o quê, mas esse irmão não sei o quê, mas essa palavra não sei o quê, mas esses músicos não sei o quê, mas esse negócio não sei o quê. E aí ele vai, ó. Você estava olhando para onde mesmo? Estava olhando para a palavra. Você veio pela palavra, é? Agora olha aqui, ó. Está vendo? Não tem mais. Estava aqui os versículos da Bíblia. Estava aqui a sua vontade, né? Ó. Não tem mais. E ele começa, o Simão, é muito legal isso aqui, porque o procônsul Sérgio Paulo, ele queria ouvir a palavra, manda buscar Saulo, Barnabé, eu quero ouvir, eu quero ver sobre esse Jesus. Aí ele lá, não, peraí, ó, deixa eu fazer mais um truque para o senhor ver. Não dá atenção para o que essa turma está falando, não. Não dá atenção para esse evangelho, não dá atenção para esse negócio dessa igreja, não. Sai fora, vamos zoar, vamos sair, vamos sumir, vamos não sei o que. Irmão, não sei como que tem gente, meu Deus do céu. Cara, você é muito peitudo, velho. Você está comprando um rolo. O cara está vindo para a igreja. O salafrário liga para ele. Ei, você está onde? Ah, acabei meu banho, coloquei minha roupa, estou indo para a igreja. Pô, cara, a gente está indo lá no shopping. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela acorda, está lá no shopping. Fazendo o quê? Não sei. Ah, está lá. Assim, estou dando um exemplo. Pode ser qualquer lugar. A Bíblia diz assim, ó, um pardal encontrou sua casa, a andorinha os seus ninhos. Eu encontrei os seus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu, porque no dia da minha dificuldade, o Senhor me ocultará, dentro no recôndito do teu tabernáculo, e não somente me ocultará, mas me levará sobre uma rocha, e a minha cabeça a exaltará. Quem acha a congregação do Senhor, quem acha um momento de louvor e adoração, ele achou tudo que ele precisava, o melhor do mundo. Talvez você tenha amigos, entre aspas, eu falei domingo passado assim, né? Ele faz de tudo para que você não venha. Ele cria uma nova, é uma ilusão. O real e o importante é a presença e a palavra de Deus. Esse é o real, esse é o importante. O resto é ilusão. O resto é ilusão. O que está acontecendo aqui, ó? Não, eu quero ouvir, peraí, deixa eu ouvir essa pregação aí. É o momento de oração, deixa eu orar um pouco. Não ora não, olha aqui, ó. Olha, ele vai sumir, hein, ó. Opa, sumiu a pombinha voando, o coelhinho da cartola. Quanta gente tem arrancado o coelho da cartola aí? Não, eu vou à casa do Senhor, eu vou lá, eu vou orar. Não, ó. Você viu que isso aqui? Uma passagem agora para nós ir não sei na onde fazer não sei o quê. E aí você vai. Que Deus, isso aqui eu estou brincando, que Deus levante no nosso meio pessoas como Paulo. A hora que nós pegar isso, irmão, eu estou esperando esses mágicos aparecendo na minha frente. Eu já sei, nomes, RG e CPF. Tem mágico registrado na minha banca já. A hora que eles aparecerem, olha um truque. Filho do diabo, fica cego. Estou doido para mandar uns caboclos ficar cego. Ai, que coisa horrorosa. Coisa horrorosa é tirar as pessoas da presença de Deus. Tem gente lutando para vir para a igreja, aparece um miserável, um maldito, e vai lá e arranca ele do caminho certo. Tem gente lutando para restaurar a sua vida, escapar do vício que estava matando ele, trazer filho,
trazer esposa, trazer marido, para que está lutando, está suando, está jejuando, aparece um maldito filho do diabo, com capa de crente, vai lá, não. Vamos ver o show da motoca, vai ter show de motocross, vai ficar pulando, vamos lá, aí lá, eu jogo mais ilusão em você, e eu vou atraindo a sua mente, você vai ficando bobinho, isso é feitiçaria. Ainda bem que Deus tinha um Paulo lá, falou assim, fica cego, filho do diabo, você não vai ver ninguém mais, para você parar com esses truques, tirando as pessoas do caminho de Deus. Ele fala, ó filho do diabo, até quando você vai perverter o caminho de Deus? Por isso, irmão, cuidado, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ei, cuidado com os mágicos, cuidado com os feiticeiros, eles estão aí, irmão, querendo fazer ilusãozinha na sua cara. Ah, eu vou para a vigília, não, vem comigo, esse aí, irmão, ó, essa é antiga, hein, vem comigo, vamos para outro lugar, fazer o que? Sei lá, mas vamos comigo, eu sou influente, eu falo bem, venha comigo, eu vou te contar as coisas. É o próprio capeta. Mas como diz, né, irmão, tem gente que sabe com quem fala. Ah, mais uma hora as capas vão cair, e aí o tiro vai comer. Anota o que eu estou falando. E, por último, Atos 16. Atos 16. Aconteceu que indo para o lugar da... Olha só isso aqui, meu Deus do céu. Atos 16. Acontecendo que indo para o lugar... Que lugar, irmão? O lugar da... O cão, apareceu no nosso caminho uma jovem, possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhava e dava muito lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha o que o espírito demoníaco dizia, preste atenção. Aqui, gente, presta atenção aqui, ó. Estes homens são homens de Deus, olha aí, ó, esse homem é de Deus. Essa mulher é de Deus, gente. Ó, gente, presta atenção aqui em mim, ó. É de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é mulher de Deus, isso aqui é homem de Deus. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, irmãos, meu Deus, como o evangelho é outra coisa, meu Deus do céu. Paulo já indignado, ele estava indignado com o quê? Com elogio. Porque o diabo estava elogiando eles. E o diabo não estava mentindo. Não estava. O diabo é pai da mentira, mas não estava mentindo. Ele estava falando a verdade. Porque o diabo usa muitas verdades, meias verdades e mentira no meio da verdade. Cuidado, hein? Olha, esses homens são homens de Deus, gente. Olha aqui, ó. Isso aqui vai anunciar a salvação para muita gente, esses homens aqui, olha aí, gente, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E a Bíblia diz que por muitos dias, essa menina andava atrás dos caras. Todo lugar, pessoal, vamos começar o culto, levantava. Pessoal, eles vão começar o culto, mas antes, deixa eu falar. Esse pastor é de Deus, gente, é de Deus. Aí, pastor, você me desculpa que eu queria falar isso, porque eu senti... Aí no outro culto, de novo, toda hora jogando essa baba de moça, esse negócio doce. Ai, irmão, você é uma beleza. A Bíblia diz que o Paulo ficou indignado, e a indignação deu origem ao discernimento, e ele percebeu o que é que estava por trás daquilo ali, já falou assim, ó, espírito maligno, espírito imundo, eu te mando, em nome de Jesus, retira-te dela. Aí ela não adivinhava mais nada e nem elogiava também. Não elogiava. Irmão, as pessoas dos truques, dos feitiços e das distrações, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, é esses baba-ovo aqui, ó. Queridos, uma coisa é honrar alguém.
A Bíblia diz: dá honra a quem merece honra. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser agradecido a uma pessoa. Outra coisa é querer, enfim, abençoar um irmão, uma irmã. Eu não estou falando disso. Aqui o negócio é diferente. É 24 horas por dia tentando, sabe? É a unção do pavão. Sabe o pavão, né? Preciso contar. O Paulo estranhou. Sabe por que ele estranhou? Sabe por que ele se indignou? Sabe por que Paulo despertou? Porque, irmãos, tem uma palavra-chave aqui: muitos dias. Paulo não teve discernimento imediato que era um demônio que falava na boca da mulher. Leia para você ver. A Bíblia diz que depois de muitos dias, ou seja, ele ficou naquela uma, olha aí, ó. Eu estou aqui no culto pregando, daqui a pouco levantei. Esse homem aí é de Deus, gente. Então bater palma para ele. Bate palma. Obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? Então, vamos continuar a palavra aqui. Aí eu começo mais uma coisa. Aí, Jesus, está falando mesmo a igreja, Deus. Esse homem é de Deus. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Vamos continuar. Aí, o demônio, sai desse corpo, rapaz. Hein? Sabe por que Paulo se indignou? Irmão, pouca gente faria isso hoje. Porque a gente ama ser paparicado. Se a gente tiver um mágico, ilusionista, pessoa que está distraindo o nosso verdadeiro rumo do nosso lado, mas ele tiver assim, você é Diego, Tiago, esse cara, você... lembrei. É mesmo, né, Senhor? Aquele um assim, ó. Você viu aquele um assim, ó? O cara te elogia, as pessoas te elogiam. É o de próprio diabo. Escuta aqui, ó. Você já talvez um dia já ouviu isso aqui. Eu já ouvi. Olha, você prega, né? Você canta, né? Então, rapaz, olha, eu acho que você tem mais de Deus na sua vida. Sabe que essa igreja Pindamonhangaba, não é igreja pequena? Um talento desse? Olha, eu gosto de todas as pregações da igreja, é muito bom, mas quando você prega, eu não sei, sabe, é diferente. Mostra o rabo, capeta. Então vamos pisar logo. Sabe esse negócio, irmão? Quem é gente de Deus aqui está entendendo o que eu estou falando. Você entende quando uma pessoa está agradecida a você, o seu espírito te fala, estão me honrando. Tem gente que vai honrar você, te agradecer, vai elogiar você, porque isso é eu não estou falando, escuta, irmão, eu não estou falando que todo elogio é do diabo, não. Deus sabe muitas vezes que nós precisamos para dar um up. Ele chama isso na Bíblia de refrigério. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, ó: quando eu cheguei na Macedônia, eu não tinha alívio nenhum, era por fora era combate, e por dentro estava com medo, mas dou graças a Deus, que conforta os que estão abatidos, que enviou o irmão Tito, e ele me alegrou no Senhor. Aí eu voltei de novo, olha lá. Tem hora que uma palavra de elogio é a palavra de Deus na sua boca, para levantar um irmão que está... Eu não estou falando disso, eu estou falando de bajuladores falsos, de mágicos, que no meio da cara, mas você prega, rapaz, ó, me avisa, hein, toda vez que você pregar, você cantar, você tem que avisar para mim, porque eu fico na primeira. Você fica adorando Deus? Não, eu fico fazendo assim, ó. Como é que é aquele negócio? Aqui, ó. O Paulo, sendo um verdadeiro cristão, escuta, ele desconfiou. Sabe por que ele desconfiou? Porque Paulo conhece a Escritura, e a Escritura diz que isso é tentação para o nosso coração. E o Paulo ficou olhando para essa mulher, já deu 10 presentes, 2 glória a Deus, 5 abraços, 3 almoços, e está falando. Então, cara, todo mundo prega, mas você prega tão... Pensa nisso, hein? Pensa nisso.
Você fica aí. Aí vem o David Copperfield do Satanás. E ó, mais uma coisa. Ó, não tem nada a ver, mas ó, tá? Tô sentindo, tá bom? Só tô sentindo, tá, irmão? Não sei o que me dá, eu sei. Mas ó, Deus tem coisa maior na sua vida. Essa hora que pega aqui, você... É mesmo, né? Aqui eu sou um auxiliar. Aqui eu sou um violeiro, sei lá. Aqui eu sou um diácono. Aí vem o profeta, Deus tem varão, você que está aí de preto, aleluia. Você. Aí começa a tremer a mão para dar um... Isso aqui, ó, a tremida, ó. Tá olhando aqui? Sumiu. E é assim que faz, com muito crente. Os ilusionistas, obrigado Espírito Santo. Os ilusionistas da fé, eles fazem desaparecer pessoas na sua frente. Está vendo esse irmão aqui? Está vendo esse ministro louvor? 1, 2, 3. As pessoas, sumiu. Para onde que foi? Ninguém sabe, ninguém viu. Eles vão trabalhando para fazer pessoas de Deus sumirem da igreja. Está entendendo aí, irmão? Está pegando o mistério? Deus tem coisa maior na sua vida. Sabe o que é o maior de Deus nas nossas vidas? Nos transformar em servos humildes. E não em palhaços de picadeiro, de púlpitos, de não sei o quê. Ai, você era uma benção, cara. Agora eu sou uma benção, irmão, mas eu também tenho o meu CD. Ai, meu Deus. E agora eu também vou escrever os meus... Eu era irmão, eu era uma pessoa comum, mas agora eu não posso mais andar com vocês, pessoal, porque agora tenho meus livros. Então tem que ver. É claro que Deus tem... Diga a pessoa do seu lado, Deus tem um plano maior na sua vida. Fala para ele. Deus tem um plano muito grande na sua vida. Diga. Fazer você sumir. Ô glória do evangelho, rapaz. Fazer você sumir, fazer você morrer e Cristo viver em você. Esse é o maior plano. É botar bibelô em coisa. O apóstolo Paulo falou, rapaz, essa mulher está me elogiando demais. Isso não é de Deus. Ela está cativando o meu coração. Ela está querendo me prender. Ela está querendo me tirar da reta doutrina da palavra. Com os seus elogios. A gente vai cativando. E quantos irmãos já não estão assim? Ele saiu do plano de Deus e agora ele está na ilusão. Essa frase, né? Eu tenho que ficar onde as pessoas gostam de mim. Se ponha de pé. Diáconos na ceia, por favor. Não apaguem as luzes. Diáconos na ceia, por favor. Continue. E agora, querido, enquanto a ceia vai ser servida para você, por favor, não se distraia, amém? Fique na palavra, não se distraia. Lembre que toda movimentação pode distrair você, e aí você perde a mágica, a verdadeira. O último cara, que para mim é o ícone de todos, o maior ilusionista, Davi, o rei Davi. O rei Davi, não, mas 2 Samuel capítulo 12. Ele tinha adulterado com a mulher do seu amigo, mandou o seu amigo para morrer, baixinho, e ficou por isso mesmo. Urias morreu, Batseba estava em casa, filhão chegando. Aí chega 2 de Samuel capítulo 12. Vai na casa de Davi o profeta Natan. Uma das passagens bíblicas mais deliciosas para mim. Porque Davi criou uma ilusão. Davi era o David Copperfield da época dele. Ele catou a mulher de um cara, ninguém viu. Ele mandou o cara para morrer, o cara morreu, ninguém sabia que era ele. E depois ele voltou para a mesma posição, de onde ninguém viu ele sair nem entrar, e ficou de boa.
E ele aparece no cenário como um remidor, como um salvador da casa de Urias. Nossa, Urias morreu, né, gente? Vou pegar a viúva de Urias, Batseba, para ser minha esposa, vou cuidar dessa família, porque ele era um grande guerreiro meu. Ele casa com ela, bota ela dentro de casa. Aí, Natã, o Mr. M, aparece. Posso te contar uma historinha? Ó grande ilusionista Davi, sim. Uma terra tinha 2 homens. O primeiro era muito rico, tinha muito gado e muita ovelha, não precisava de nada. E o segundo era muito pobre, só tinha uma ovelhinha, uma só, que era tão querida dele que ele dormia com ela e se afagava na sua lã. Certo dia, chegou um viajante, preste atenção, chegou um viajante. Jó capítulo 1, de onde você veio? De passear, de rodear a terra e de passear por ela. Olha o viajante que chegou na casa de Davi, ó. E Davi quis preparar para ele e o homem quis preparar para ele um grande banquete. Só que ele não tira da multidão do seu gado e das suas ovelhas. Ele vai lá e tira do homem pobre que só tinha uma só. Então responde a mim, ó grande rei Davi, o que se deve fazer com esse homem? Davi se levanta, com seus mantos de mágico, com a sua coroa, tudo aquilo que chamava atenção, inebriava qualquer pessoa, pega o cetro, bate no chão, tão certo como vive o Senhor, que o homem que fez tal coisa, merece morrer. Ao Mr. M, Natã, tu és o homem, foi você que fez isso, seu rei mentiroso. O seu truque enganou, o seu truque de ilusão enganou Israel inteira. Mas aquele que tem olhos do Senhor, que são os profetas, eles não são enganados por ninguém. Aqueles que veem pelos olhos do Espírito Santo, nenhum homem de truques, nenhuma mulher de truques, nenhuma feiticeira, nenhuma pitonisa, nenhum mágico os engana, nenhum mágico os tira do caminho. Ele reconhece uma voz dentro de outra voz. Ele sabe ver detalhes de imagem no meio de uma imagem grande. Naquele dia o Mr. M, Natã, desmascarou a mágica que estava sobre Israel e salvou o mágico que tinha feito. Falou assim: pois assim diz o Senhor, a espada do Senhor jamais se apartará da sua casa. E o filho que você está esperando vai morrer. Ele rasga a roupa de rei, cai no chão e fala: Senhor, pequei contra ti somente. A única saída para você e para mim, não nos tornarmos esses ilusionistas da fé, gente que atrapalha gente que quer levar gente que quer fazer essas coisas todas, é o arrependimento. É falar: Deus, eu não sou mágico, eu não quero ensinar ao povo caminhos mágicos e mirabolantes da fé. Eu quero dizer que todo aquele que amar a Jesus sofrerá perseguições. Que amar a Jesus é tomar uma cruz e seguir após Ele. Que estar com Jesus é como um grão de terra, como um grão de trigo que cai na terra, que deve morrer, que deve amar o Senhor sobre todas as coisas. E não fazer da pregação um teatro, uma coisa, uma mágica, onde as pessoas ficam: meu Deus, que coisa linda, eu quero isso, e não sabem que o Evangelho é morte, é renúncia, é cruz, para aqueles que querem ser salvos. Põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Vai fazer uma mágica agora. Vou fazer uma mágica, que não foi eu que fiz, a maior de todas. Foi feita lá na cruz do Calvário. Porque lá na cruz do aleluia, lá na cruz do Calvário, com perdão da expressão, o maior mágico, o verdadeiro maior mágico de todos, Jesus, fez sumir na cruz do Calvário todos os nossos pecados.
na cruz do Calvário Ele fez desaparecer o escrito de dívida que constava contra nós nas suas ordenanças. Ele fez desaparecer. Na cruz do Calvário Ele fez desaparecer toda a acusação que pairava sobre você, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais acusação para eles. Quer seguir o mágico, o maior de todos? O mágico que aparecia num lugar e aparecia no outro. Esse mágico vai voltar do céu, no maior espetáculo que a terra jamais viu. Maranata, vem Senhor Jesus. Pode entregar a ceia.